Abra sua Bíblia aí. Pegue o exemplar de uma Bíblia, se você pode, para estar acompanhando a leitura. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16. Eu quero ler alguns versículos e você acompanha aí na sua Bíblia. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Para você que está chegando agora, eu já tinha compartilhado o tema referente à mensagem de hoje, mas eu vou repetir porque existem muitos que estão chegando agora. E você também vai ter a oportunidade de fazer uma análise na sua vida. Domínio próprio, um dos frutos do Espírito que precisamos usar com mais frequência. Eu vou repetir esse tema. Domínio próprio, um dos frutos do Espírito que precisamos usar com mais frequência. No texto que eu li, aqui no capítulo 5, versículo número 22, domínio próprio está associado aqui à temperança. Se na sua Bíblia tiver temperança, você vai logo associar a domínio próprio ou equilíbrio. Fazendo uma introdução aqui desse texto, nós estamos vivendo em uma geração que está marcada pela pressa. Nós estamos vivendo em uma geração que está marcada pela ansiedade, pela impulsividade e também pelas reações imediatas. Se você estava me acompanhando desde o início, quando eu estava interagindo aqui com o nosso pastor Francisco Técio, eu disse que tive o privilégio de ir para alguns cultos no presídio e conversar com alguns detentos ali, que estão pagando pelo que fizeram, mas já estão livres pela palavra de Deus. E alguns, quando estavam conversando comigo, disseram o seguinte: se eu tivesse pensado mais um pouquinho, eu não estaria aqui. Se eu tivesse ficado parado em vez de reagir, eu não estaria aqui. Porque, como eu tinha dito, nós estamos vivendo em uma geração marcada pela pressa, marcada pela impulsividade. Ou seja, existem pessoas que reagem ou tomam uma atitude no impulso. Isso em muitas áreas da nossa vida. Existem aqueles que respondem no impulso.
reagem no impulso. E isso lhe leva muitas vezes para a prisão. Falou que não devia, não pensou, ou age primeiro para pensar depois. E aí fica a consequência para recolher depois, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Existem pessoas que estão em liberdade hoje, graças a Deus por isso, mas ainda estão devendo à justiça. Tem muitos, por quê? Porque lá atrás agiram sem pensar, tomaram decisões pelas vantagens aos seus olhos, deixaram de ouvir conselho dos mais experientes, deixaram de ouvir conselho dos pais, achavam que já eram donos dos próprios nariz. Eu sou dono de mim, então eu escolho o que eu quero para a minha vida. Agiram no impulso e hoje estão marcados. Então não podem reclamar da vida, porque infelizmente foi uma escolha que fizeram, foi uma semente que plantaram. É por isso que o domínio próprio se tornou uma virtude cada vez mais necessária. Domínio próprio, como eu tinha dito, faz parte dos frutos do Espírito. E só podem revelar essas virtudes do Espírito quem o recebeu. Então esta mensagem é mais para quem está dentro do que quem está fora. Serve para quem está fora, serve também para que eles um dia recebam o Espírito Santo e a partir daí possa produzir esses frutos. Mas esta mensagem também é para quem está dentro. É só você fazer uma análise e você vai ver alguém que caiu. Alguém que começou bem no Evangelho, mas pararam. Alguém que entregou uma mensagem para te levantar e hoje são eles que estão precisando de uma mensagem para se levantar. Existem muitos que começaram na fé e se desviaram. Por quê? Porque não colocaram em prática esses frutos do Espírito e dentro dele o domínio próprio. Veio a tentação, veio o convite, eles ficaram abalados e por impulso escolheram atender ao convite, aceder à tentação. Domínio próprio é a capacidade de controlar o quê? Emoções, palavras, desejos e também atitudes, mesmo em momentos difíceis. Todo mundo que age hoje precipitadamente não pode se vitimizar. Não podem. Porque Deus lhe deu o livre arbítrio. Deus lhe deu entendimento. Então ninguém age sem o entendimento. Age sabendo o que está fazendo, que vai colher lá na frente o que plantou. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo um vídeo, estava na França, uma jovem que disse que estava cansada de sofrer, de viver na pobreza, e ela escolheu traficar. Estava lá na França para ir para outro país com uma mala com drogas, e ela fez um vídeo antes dizendo que estava até arrependida, mas como ela escolheu, ela tinha que ir. Eu estou arrependida, mas também não quero viver na miséria. Já sofri muito e agora eu quero uma mudança de vida. Então ela estava planejando com entendimento em fazer aquilo. E ela foi apanhada no aeroporto. Só que esse vídeo ela tinha passado para alguém e depois permitiu que a pessoa soltasse nas redes sociais. Então todo mundo tem direito de fazer uma escolha conscientemente, sabendo que a escolha que fizer vai gerar resultados positivos ou negativos. Então quando a gente passa a viver colocando em evidência esses frutos do Espírito e principalmente domínio próprio,
nós passamos a ter equilíbrio diante das decisões difíceis que nós temos que tomar. Aleluia! Não é fraqueza, é força interior produzida pelo fruto do Espírito. Existem muitos casamentos que estão por um fio, porque faltou o fruto do Espírito, faltou o domínio próprio, faltou frear a língua. A língua é um pequeno membro do nosso corpo que pode destruir vidas, casamentos, empresas, famílias. Mas existem aqueles que preferem dar razão à língua do que ao domínio próprio. Aí fala no impulso, e daqui a pouco está uma confusão no meio da família, na congregação que faz parte, no local de trabalho, por conta da falta do domínio próprio. É necessário você entender que aqueles que não se controlam podem destruir relacionamentos, podem perder oportunidades e podem também colher consequências dolorosas. Quantas pessoas já perderam o emprego e até por justa causa? Porque no local de trabalho tinha uma desavença com alguém e partiram para a agressão. Aí tinha até razão, mas perdeu a razão. Porque escolheu agir do seu jeito, pelo impulso. Agrediu. E quem saiu errado na história? Ele ou ela. Então olha como é complicado. É por isso que Deus colocou esse tema no meu coração. Para que nós possamos usar com mais frequência este fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Aleluia! Domínio próprio é saber controlar a língua. Provérbios capítulo 21, versículo 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Existem pessoas que estão angustiadas hoje, mas eles se esqueceram que estão angustiadas hoje por causa de algo que eles falaram lá atrás. Talvez na hora não percebeu nada, aparentemente nada mudou, mas o que falou lá atrás começou a acender uma chama. Daqui a pouco os conflitos, problemas, aí daí veio a angústia. Quem é o culpado? Satanás? Não. Simplesmente a pessoa que abriu a boca ou falou que não devia devido no momento do estresse, da raiva. Então aquele que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Então olha, situações que nós passamos no cotidiano que pode gerar um problema e nós precisamos usar o fruto do Espírito, domínio próprio. Discussão em casa entre casal. Discussão em casa entre casais. Isso pode acontecer? Pode. Na hora do estresse, de repente é o marido que chegou estressado do trabalho, levou um grito lá do patrão. Chegou estressado, aí vê alguma coisa que não está do jeito que ele gostaria em casa, aí explode com quem não deveria. Ou de repente a esposa está naquele período meio estressante, pede para o marido fazer algo que ele não fez na hora que ela gostaria, daqui a pouco ela explode quando deveria pensar mais um pouquinho. Aí daqui a pouco está discussão em casa e os filhos observando aquilo. Mamãe fala, papai fala, mamãe fala. Ela aumenta a voz, ele aumenta mais. Daqui a pouco o que deveria ser resolvido internamente está todos os vizinhos sabendo. Aí depois quer chamar os vizinhos de fofoqueiro. Fofoqueiro não, foi você que falou alto demais em casa. Pelo seu descontrole emocional. Porque você na hora dos conflitos não revelou o fruto do Espírito. Ninguém vai na tua porta para escutar o que você fala. Muitas vezes é a altura que você fala,
a discussão dentro de casa, que faz com que as pessoas fiquem por dentro do teu problema. Então, situações do cotidiano, ou seja, do dia a dia, que pode provocar um descontrole. Briga entre pais e filhos. Ofensas no trabalho, como eu citei aqui o exemplo. Comentário maldoso nas redes sociais. Você sabia que as redes sociais também têm tirado o equilíbrio de muita gente? É por isso que eu não gosto de me envolver. Dificilmente eu comento em redes sociais os absurdos que eu vejo lá. Porque eu sei que muitas vezes quando a gente vê um absurdo nas redes sociais, uma mentira que estão lançando como uma verdade, e a gente sabe que é mentira, a vontade que dá é de escrever lá, de soltar pancada também quem escreveu. Só que nós temos o fruto do Espírito nessa hora, nós temos que ter cuidado. Porque as redes sociais se tornam uma ferramenta do diabo também. Aí daqui a pouco você comenta lá e você se torna um alvo através do seu comentário. Então até nisso a gente tem que ter cuidado. Se você não tem estrutura para ler ou para assistir, não leia e não assista. E nem escute quem quer te passar alguma coisa. Olha, se vai me estressar, você sabe como eu sou, nem vim para cá com esse negócio. Deixa para lá. É muito melhor evitar do que você ver, aí depois você vai comentar nas redes sociais e destila lá o ódio com seus comentários. Aí daqui a pouco tá o povo, olha para aí a irmã, olha a irmã que rebelde, olha o irmão que revoltado, é crente desse jeito, olha que comentário terrível ele colocou aqui. Quem perde? Somos nós. Certa vez eu fui fazer um comentário em uma página e disseram assim, irmão Daniel, não entre nisso aí não, Deus não lhe chamou para isso não. E o Espírito Santo me fez sentir que de fato não era para eu comentar aquilo. E eu apaguei o meu comentário. Apaguei na hora. E disse, a partir de hoje eu não comento mais nada. Nem a favor, nem contra. Nem a favor, nem contra. Para depois, na emoção, não escrever algo que saia do contexto. Porque o que mais tem hoje em dia são comentários sendo arrancado do contexto. E daqui a pouco tá o problema aí para você desfazer o embaraço. Então, para evitar, olha, silêncio. Não vê, não escuta. É melhor. Se você não tem essa estrutura para suportar, não faça nada. Quer ver outra coisa que tem revelado um descontrole que nós precisamos ter cuidado no trânsito? Meu Deus do céu, quantos homicídios no trânsito por conta de um desentendimento, por conta de uma discussão no trânsito. Quantas agressões no trânsito por falta do domínio próprio, do equilíbrio. É por isso que, dentre esses frutos do Espírito, o domínio próprio tem que ser usado com mais frequência. Todo dia a gente vai ser colocado à prova. Todo dia. Ontem eu vou falar aqui. Ontem a irmã Ana está aqui me acompanhando e sabe. Ontem nós estávamos indo para a igreja. Foi ontem, meu Deus, ou foi ontem? Estava no nosso caminho direitinho. Daqui a pouco veio uma mulher. Não estou falando das mulheres não, viu? Tem mulher que é bem atenciosa. Só que tem umas que parece que ela não tem um problema no pescoço. Parece que ela não olha para os lados não. Só olha para frente. Só que o carro dela estava começando a encostar da gente. Ia ter uma colisão porque ela não estava olhando para o lado. Não viu a gente do lado. E naquela hora ali eu tive que dar umas buzinadas boas para ela prestar atenção. Aí quando eu passei do lado dela, eu olhei para ela, a irmã olhou e disse, tome buzinar para ela. Ali para mim foi uma falta de equilíbrio minha. E eu digo isso. E eu saí buzinando, bibi, olhando para ela assim, como se fosse, tá louca? Tá me vendo não? E bibi, e fui embora.
Mas foi uma falta de equilíbrio minha. Eu poderia ficar calado e ir embora, né, já que não teve nenhuma colisão. Mas eu resolvi fazer as minhas buzinadas lá. Não sei se a pessoa era novata, era inexperiente ainda em trânsito, estava aprendendo, e a minha buzinada poderia ter até causado uma coisa pior. Mas é o que eu estou dizendo, todos os dias nós somos provados. Todos os dias tem alguma situação que vai fazer com que a gente haja na emoção ou com o domínio próprio. Então é necessário nós termos cuidado, porque isso pode acontecer com você. Sempre acontece. Sempre acontece. Então, situações que podem gerar um descontrole, discussões no trânsito. Eu já vi cada coisa terrível. Reportagens. O motoqueiro passou porque foi fechado por um carro, aí passou por perto, deu um chute no retrovisor, quebrou o retrovisor do motorista. Aí o motorista, de repente, revoltado, coloca o carro para cima do motoqueiro. Olha para aí. Por conta do descontrole no trânsito. Então entenda que uma palavra dita no calor da raiva pode ferir até anos de relacionamento. Quem usa domínio próprio evita guerras desnecessárias. Eu vou repetir. Quem usa domínio próprio evita guerras desnecessárias. Aleluia! O que é domínio próprio? Primeiro eu tinha respondido que domínio próprio é saber controlar a língua. Mas também domínio próprio é saber controlar as emoções. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, domínio próprio é saber controlar também as emoções, porque no nosso cotidiano vai surgir situações que vai nos trazer um desequilíbrio também emocional. Quer ver o primeiro? Notícia ruim. Quem nunca reagiu assim, descontrolado, diante de uma notícia ruim? E muitas vezes a notícia que chegou não era verdadeira. Não era verdadeira. Eu já citei o exemplo de um amigo quando eu trabalhei na Ceasa. Recebi uma notícia dizendo que a esposa dele e a filha tinham saído para o shopping, foi atropelada e tinha chegado a óbito. Na hora da notícia ele se desesperou, a pressão subiu e quase que ele ia morrer também. E foi aquela agonia na empresa, todo mundo preocupado também com a notícia, ninguém se preocupou em checar a informação, e foi aquela agonia. Aí teve um amigo que levou ele em casa, quando ele chega em casa, a esposa e a filha também não estavam. Olha para aí, para piorar ainda a situação. Olha, elas saíram. Aí começaram a ligar para ela, nada do telefone pegar. E ele lá, meu Deus, tá tudo... É verdade o que aconteceu. Depois de um tempo, a casa já estava cheia de gente. Ele lá prostrado no chão, chorando pela notícia que recebeu. Aí daqui a pouco chega a esposa com a filha. Veio aquele tumulto dentro de casa quando chegou. Aí que ele viu a família, foi quase que ele morre mais ainda. Aí que ele ia morrer mesmo. Quando viu a filha e a esposa chegando em casa. Ela explicou, tinha largado cedo do trabalho. Aí foi no shopping com a filha. Aí o celular tinha descarregado. É por isso que estava daquele jeito. E depois o mal entendido foi resolvido. Só que a notícia até então, quando chegou aos ouvidos dele, não checou, não procurou ter calma, não procurou ter equilíbrio. Daqui a pouco quem ia morrer era ele e a família ia ficar de pé. Devido à má notícia que pode chegar. Aí eu pergunto, se chegar a você agora uma má notícia, como você vai se comportar diante dela? Como? Vai procurar checar a informação? Vai procurar saber um pouquinho da vida de quem foi que mandou a mensagem? Ou você já vai se desesperar, enlouquecer com a notícia que recebeu? Outra situação do cotidiano que pode gerar um desequilíbrio: ser injustiçado.
Quem é que quer ser injustiçado? Ninguém. E geralmente, quando alguém é injustiçado, a primeira coisa que vem na mente já mexe logo com o emocional. Fica logo com o emocional abalado. Se não tiver cuidado, entra numa depressão devido à injustiça, entra numa ansiedade, ou muitas vezes quer agir contra aquela pessoa que ele injustiçou. Às vezes faz justiça até com as próprias mãos. É por isso que é muito importante nós usarmos constantemente este fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Uma pessoa que passa uma decepção com alguém, que sofre uma decepção na área emocional, se não tiver o domínio próprio, ela vai agir descontroladamente. Quer ver outra coisa também que gera também um descontrole? E se o crente não tiver o domínio próprio, pode reagir de uma forma precipitada? É ser provocado constantemente. Quem é que gosta de ser provocado? Ninguém. Ninguém. Mas de repente você está num lugar e chega a pessoa e começa a lhe provocar. Quando lhe vê, fica com aquele deboche, com aquele sorrisinho de canto de boca. Quando não é isso, vai nas suas redes sociais, começa a lhe julgar, lhe apontar, lhe direcionar palavras que quer baixar com a sua autoestima. Daqui a pouco você vai absorvendo aquilo, absorvendo muitas provocações. Daqui a pouco explode. Infelizmente, esses dias eu vi um vídeo nas redes sociais de um casal, eu não sei o que é que tem, meu Deus do céu, casais que estão brigando e ficam filmando. Eu acho que o marido quis filmar para ver que ele não era o errado nessa história. Ele queria sair de casa e a esposa não deixou ele sair, começou a bater nele, começou a agredir ele, dando tapa no rosto dele. Ou seja, ficou provocando constantemente uma reação dele, para depois que ele reagisse, ela colocar ele como culpado. Ficou batendo no rosto dele e ele, graças a Deus que ele estava filmando. Porque se não estivesse filmando, ela ia dizer que ele agrediu ela e ele ia para a cadeia. Infelizmente, ela agredindo ele, batendo no rosto dele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E ele nada, não reagiu. Mas a provocação foi constante. E chegou a hora que ele reagiu. Deu uma no rosto dela. E daqui a pouco ela disse: era isso que eu queria que você fizesse. Olha o que ela disse. Era isso que eu queria que você fizesse. Agora eu vou acabar com a sua vida. Eu estou falando isso, não estou apoiando ninguém, nenhum lado, mas estou dizendo o que está no contexto aqui. Uma pessoa que é provocada constantemente, se não tiver o fruto do Espírito, ela uma hora vai agir. Uma hora vai reagir. E às vezes de uma forma que não era para agir naquele momento. Então entenda que, a partir de hoje, na sua oração, peça a Deus este fruto do Espírito. Deus, eu preciso usar com mais frequência, porque nós estamos em uma constante batalha. Satanás sabe aonde é o nosso ponto fraco. Satanás sabe. E tem hora que ele vai agir nesse ponto fraco mesmo. Satanás sabe quem é mais explosivo? Sabe. Fulano, ele é mais esquentadinho, o pavio dele é curto. Qualquer coisinha ele se estressa. Aí vai agir nessa área da sua vida, sabendo que você é explosivo. Daqui a pouco você está aí respondendo da forma que Satanás gostaria. Você explodindo em casa com o filho, com a esposa, com o marido, no local de trabalho. Daqui a pouco quem perde é você. Quem perde é você. É por isso que Deus nos exorta nesta tarde a usarmos com mais frequência os frutos do Espírito e dentre deles o domínio próprio, o equilíbrio. Aleluia! Nem toda provocação merece resposta, entenda isso. Nem toda provocação merece resposta. Às vezes quem está te provocando está provocando você porque sabe da tua fraqueza e quer te destruir nesta fraqueza. Então quem controla as emoções evita problemas na vida. Para concluir, porque nós iremos orar, domínio próprio
é controlar também desejos e impulsos. Domínio próprio é controlar desejos e impulsos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 25. Se você quiser, depois você pode ler. Todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. Ou você pensa que não? Um atleta, quando está se aproximando das Olimpíadas, ele passa por uma check-up na saúde. Aí vem a nutricionista para controlar o seu cardápio. Aí vem também o professor do exercício físico para dizer os exercícios durante a semana, a hora que ele tem que dormir, a hora que ele tem que se acordar. Tudo é controlado devido ao objetivo que tem de vencer a competição. Então, tem coisa que o atleta quer fazer, mas não faz, devido ao objetivo da competição. Queria dormir mais tarde, mas não dorme. Queria me acordar mais tarde, não se acorda. Queria comer isso no final de semana, não come. Devido ao foco, devido ao objetivo, que é a competição que está por vir. E porque na área espiritual, a gente não se domina também se tem o Espírito Santo para nos orientar, para nos controlar. Porque muitas vezes a gente não deixa ele agir como deveria. Não deixa. Existem pessoas que às vezes não têm vontade de ir para o trabalho, como já disse outras vezes aqui como exemplo. Tem pessoas que muitas vezes se acordam desanimadas, quer ficar em casa, mas tem trabalho, não vai. Porque sabe que tem que ir trabalhar mesmo sem vontade. Porque também na hora do domínio próprio a gente não pensa assim, olha a vontade que tem de responder, mas eu não vou responder. A vontade que eu tenho daqui é de revidar, mas eu não vou revidar. Como o apóstolo Paulo fala, que há uma guerra dentro de nós. A guerra da carne contra o espírito contra a carne. O espírito quer que a gente faça a coisa certa. A carne quer que a gente faça a coisa errada. Tem essa batalha constante. E é você que tem que decidir quem você vai dar ouvidos. A carne ou o Espírito Santo? Então que você possa, a partir de hoje, eu vou dar ouvidos ao Espírito Santo. E a partir daí vou produzir esses frutos na minha vida, para que eu cresça, para que eu amadureça. E usando esses frutos, Deus me livre da morte. Deus me livre de uma situação que envergonha o Evangelho. Então que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ter domínio próprio. Como eu tinha dito nesse terceiro tópico, o domínio próprio é controlar desejos e impulsos. E eu vou mostrar a você algumas situações que existem pessoas descontroladas. Primeira, pessoas descontroladas que gastam dinheiro sem pensar. Tá faltando domínio próprio aí também. Às vezes quer gastar mais do que recebe. Vê uma coisa na loja, acha bom, acha bonito, quer comprar, mas não tem dinheiro para aquilo. Tá faltando domínio próprio aí também. Aí depois fica dizendo que é o devorador, que está consumindo tudo que tem. O devorador é você mesmo, que não usa domínio próprio, quer gastar o que não tem, quer viver num patamar de vida que não condiz com a sua realidade atual. Você precisa ter um controle também nas suas finanças. Tenha controle nas suas finanças. Você já está cheio de dívida e fica fazendo mais dívidas. Não conseguiu resolver aquele problema, já está criando outro. Daqui a pouco minha vida está uma desgraça. Mas é por conta de você mesmo. Por conta de você. Que não está sabendo equilibrar suas contas. Aí daqui a pouco, para tapar um buraco, para fazer outra, e vai atrás de agiota, vai atrás de não sei de quê, atrás de não sei de quê. Daqui a pouco tá aí uma bola de neve na vida.
por falta de controle, por falta do fruto do Espírito na vida. Então tenha cuidado. Peça a Deus um equilíbrio também, uma estratégia para você se manter com o que você tem. Aí no tempo certo que Deus abrir as portas, ampliar a tenda, mandar dinheiro. Aí você, opa, eu agora vou adquirir aquilo que eu queria há muito tempo atrás. Então que a partir de hoje você entenda, se Deus não te enriqueceu como enriqueceu Salomão, viva com aquilo que Ele te deu. Viva com o que Ele te deu. Não, mas quer provar para alguém que pode estar no mesmo patamar que ele. Quer provar para a mídia, para fulano, que tem condições também de ter aquilo que ele tem. Isso aí é inveja. Inveja não é de Deus, não. Se endividar porque ficou com inveja com o que fulano tem, isso é falta do fruto do Espírito na vida. Aí daqui a pouco tá aí, pedindo oração, dizendo que foi o devorador que entrou. Devorador nada, foi você mesmo. Que por falta de equilíbrio, por não exercitar o fruto do Espírito na vida, está endividado até hoje. Então que você possa aprender, guardar, colocar em prática. E entenda que a partir de hoje, você usa esta frase: nem tudo que queremos agora será bom depois. Nem tudo que queremos agora será bom depois. A partir de hoje, fique com isso na sua mente. O que eu quero agora vai ser bom para mim amanhã? Começa a pensar assim, que você vai ver que as compras vão diminuir, que o cartão vai diminuir, que os pedidos para um para outro vão diminuir até acabar. Para você passar a viver com aquilo que Deus lhe deu e saber dividir tudo direitinho. É por isso que tem gente que diz: eu não dou o dízimo porque não sobra para mim. Também um descontrolado nunca vai sobrar. Nunca vai sair do aperto. Nunca vai sair. Porque não está usando os frutos do Espírito como deveria. Nas contas também. Então entenda que o domínio próprio te protege hoje e protege também o teu futuro. Peça a Deus equilíbrio. Deus, me ajuda, que eu possa usar mais deste fruto do teu Espírito.